técnico. A vitória de ontem sobre o Flamengo foi mais uma prova disso. Uma vitória com autoridade. O Atlético dominou, atropelou o Flamengo nos primeiros 20 minutos de jogo, abriu a vantagem e depois soube jogar contra um time que vinha claro ofensivamente. O Maurício Barbieri foi colocando atacantes durante o segundo tempo, mas o Atlético não só conseguiu conter o Flamengo na maior parte das vezes, como também chegou com perigo, colocou 2 bolas na trave e poderia ter até ampliado a vitória já categórica por 3-0. Para o Atlético é um momento de subida, é um time que tomou 1 gol apenas nos últimos 6 jogos, há 4 jogos no Brasileirão não sofrendo gols. E por isso, há uma expectativa de recuperação do Atlético para esse segundo turno. Volto com vocês aí no Rio. Bom seleção para todo mundo. Serginho, eu vou rodar números do treinador que você elegeu o melhor do turno. São 9 jogos, na verdade, do Thiago Nunes, com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, aproveitamento de 59%. Esses 9 jogos são 7 pelo Brasileiro e 2 pela Sul-Americana. Por que ele é o melhor treinador do primeiro turno na sua avaliação? Eu acho que o Christian começou a explicação já, né? Falando sobre a melhora do Atlético. Só que a gente está falando de um time que estava na lona, né? Sem confiança zero, com problemas de organização, sendo que o final ali do trabalho do Fernando Diniz, né, desabou. Confuso, né? Eu acho o Fernando Diniz excelente treinador. Boas ideias, etc., mas não funcionou. Não teve diálogo ali, né? Mas no início ele deu esperança. Você lembra daquele Grêmio Atlético Paranaense? Maravilhoso, né? A gente exaltou aquele jogo, foi 0-0 lá na Arena Grêmio. É um Atlético, né, bem disposto, tentando, etc. E aí vem o Thiago e consegue, digamos assim, achar um meio termo, né? Conseguiu fazer o Atlético ter ainda, né, aquela vontade de sair jogando, etc., de ter a bola, mas sem exageros, né? Quando preciso, um bico, né? Bola para frente, né? E o Atlético ficou realmente mais objetivo, mais agressivo, melhorou bastante. Então, se a gente pegar, Rizek, o delta, né, de onde saiu o Atlético e como está o Atlético hoje, eu acho que essa evolução é a maior desse primeiro turno. Por isso eu fui de Thiago. E eu queria depois ouvir o Pet sobre a atuação do Flamengo ontem, porque com 21 minutos estava 3-0 já para o Atlético, e quando o Flamengo entrou no jogo já era tarde, a vitória já era do Atlético Paranaense. O Maurício Barbieri é hoje um dos convidados do Bem Amigos e chegou a falar, depois da partida, da dificuldade que é jogar na grama sintética. Mas outros adversários passaram essa mesma dificuldade e o desempenho do Furacão em casa não é sempre como foi ontem. Quer ver? Ó, dá uma olhada. Atlético Paranaense em casa nesse Campeonato Brasileiro. Tem o 5-1 na Chape. Tem uma derrota para o Palmeiras. Palmeiras jogou lá e derrotou o Atlético Paranaense. Derrota pro Galo. Atlético Mineiro jogou lá e derrotou o Atlético Paranaense. Aí ganhou do Santos. O São Paulo jogou lá e derrotou o Atlético Paranaense. O Internacional empatou com o Furacão. O Vitória foi goleado e o Flamengo foi goleado. São 8 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e um empate. Ou seja, é um time que ganha e perde em casa. O gramado não é justificativa, historicamente falando, para o desempenho de ontem. Acho que tem mais a ver com o Flamengo apagadão, não, Pet? Também acho. Acho que o Flamengo começou muito mal o jogo. E esses 20 e poucos minutos que jogaram para tomar os 3 gols acabaram com reação total e de possibilidade de Flamengo reagir na partida. O Atlético está de parabéns pelo jogo de ontem. O Flamengo está abaixo das críticas. Acho que é um time que está brigando para segurar na liderança, né, para recuperar a liderança, né? Então agora levar 3 gols, poderia ter levado o 4º, 5º. Acho que só ameaçou com no primeiro tempo teve uma chance que a Santos fez defesa em duas vezes. Primeiro solta a bola, depois reage muito bem. Fora disso, teve 2 chutes do Vitinho, de fora de área. Muito pouco para o Flamengo de apresentar ontem. Logicamente, o Flamengo faltou algum jogador no time. Isso talvez se sentiu, mas contra o Atlético que está brigando na zona de rebaixamento, de sair de zona de rebaixamento, muito pouco para um candidato do título.
O Flamengo poupou o Hever, o Diego Alves e o Diego. São 3, né? Sim. Os 3 jogadores Esses estão 3. poupados. Bom, o Barbieri hoje vai falar no Bem Amigos mais sobre essa atuação e sobre o trabalho dele no Flamengo, mas como os números mostram, falar em gramado sintético Não. seria sempre assim e não é sempre assim. Hoje... Não é o- só agora que tem que gramar. Exatamente. Ah, faz Hoje, tempo. o Vasco encerra o turno contra o Ceará e eu vou mostrar a sequência